Na noite do dia 28 de dezembro de 1992, o Brasil ainda não sabia que a espevitada e doce Yasmin da novela de Corpo e Alma e que enchia um país inteiro de alegria, nunca mais voltaria a sorrir. Enquanto milhares de pessoas esperavam o final de mais um capítulo da então Trama das Oito acabar, o corpo da atriz Daniela Pérez estava sendo encontrado num matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Em uma costura estranha entre realidade e ficção, a notícia da morte da jovem atriz ia tomando comoção nacional à medida em que a notícia chegava no dia seguinte. Com ares de programa de realidade, o local do crime virou cenário para fotógrafos e cinegrafistas registrarem onde Daniela tinha sido deixada pelos seus assassinos. E se a vida é a roteirista mais sem limites que existe, e ela é, o pior desfecho ainda estaria por vir. Enquanto o plantão da Globo era aguardado por todos para acompanharmos pela TV o enterro da jovem estrela, a notícia que chegou foi ainda mais impactante. O autor da morte de Daniela Pérez era o ator Guilherme de Pádua, seu colega de elenco na novela. O personagem Bira, vivido por Guilherme, também encantava os telespectadores, e sua frieza ao confessar o crime trouxe ainda mais sensação que a qualquer momento um diretor gritaria "corta" e tudo voltaria ao normal. Mas como o destino não aceita ser interrompido, em seguida a descoberta de Guilherme sendo assassino, veio mais uma revelação. A esposa de Guilherme também havia participado daquele cruel e inimaginável caso criminal. Grávida de 4 meses, Paula Tomás conseguiu ser mais maligna que as piores vilãs de novela. E ficou famosa de um segundo para o outro, se tornando a mulher mais odiada do Brasil. Com a chegada dos nomes dos autores, mais detalhes vinham à tona. Guilherme de Pádua e Paula Tomás ainda foram à delegacia dar os pêsames para a mãe da atriz Glória Pérez, que era a autora da novela. Ou seja, a mesma mão que matou a filha amparou a mãe. Quando a história de Daniela foi sendo entendida por todos como não sendo um faz de conta, perguntas pragmáticas começaram a tomar corpo. Por que um crime tão bárbaro? Eu acho que esse é um caso que mistura demais, a nossa cabeça ficou muito misturada. Mas o que eu queria ver aqui com a senhora, com você ou com a senhora, eventualmente vou te chamar de você, porque a gente já se conhece há 15 anos. Principalmente entender o crime. É um crime que muitas vezes eu tenho muitas curiosidades sobre aspectos, que eu acho que só uma pessoa experiente como você ou como a senhora pode me trazer essa lucidez que eu acho que é o que as pessoas querem saber. Então, a gente vai aqui conversar bastante bem da parte pericial, do crime, da mente das pessoas, pela minha própria curiosidade, que eu acho que eu nunca tive essas respostas. Então, para que a gente começar, doutora, eu queria perguntar, que crime é esse? Então, ele tem até, a gente tem que compreender o que foi esse crime, né, e tem que situar na época em que ele aconteceu. Claro que jovens que nasceram aqui, né, depois dos anos 90, 2000, não entendem o que era a realidade brasileira em 92, mal a gente estava saindo, né, dos anos 80. Então, tomou essa proporção, porque novela, por exemplo, era um programa de todo mundo, gente. Não tinha rede social, estava se falando em celular, tinha que entrar em fila, ficar aguardando 3 anos. Imagina, para você conseguir um celular desse tamanho. Então, essas pessoas, os personagens de todas as novelas, especialmente da Rede Globo, eles estavam todos os dias na nossa casa. Era pai, mãe, filho, você combinava as coisas, depois da novela, não, mas começou a conversa, então eu só posso ficar até agora. Porque a gente se envolvia, a novela, ela trazia para a gente comportamento, moda, tudo era uma inspiração. A gente via na novela, eu quero aquele anel da fulana. Particularmente essa, né? E as novelas da Glória Pérez são muito boas, eu particularmente gosto. Ela sempre coloca alguma coisa social, ela mistura, né, um pessoal mais de melhores condições com o pessoal mais da periferia. E a personagem da Daniela era isso. Ela não era a protagonista, mas ela fazia parte de um núcleo super interessante, que era o gente como a gente. É a menina que vai na gafieira e que fica lá com namoradinha aqui, lá, né? Então, super gente boa. Então, cria uma identidade muito grande. Aí, quando surgiu a história, né? Misturou tudo isso, claro. A personagem que a gente via, porque tinha gente que não conseguia nem dissociar a personagem
do que ela era. A filha da escritora, uma coincidência, né? A própria filha está trabalhando uma novela da mãe, tem isso. E aí, com as investigações, o ator acabou se envolvendo, e foi muito rápido, porque tinha um outro ator que fazia par com ela. Não é o que ia ficar com ela, mas estava ali na disputa, era um triângulo ali, né, para ver com quem que ela ia ficar, com ela ou com o outro rapaz. Então, claro que tudo isso gerou, né, uma comoção, né, e as pessoas começaram a misturar. A mídia, eu acho que parte da mídia contribuiu muito para isso, porque quando falava do caso, punha as fotos dela com o criminoso, caramba. Uma cena Em amorosa, né? cenas de cena amorosa, gente. Tá, se eu já não consigo nem dissociar o personagem da atriz, você imagina olhando na revista Amiga, mas não sei quem que tinha aquelas revistas da época, ela beijando o cara, o assassino. Né? Então, para quem não sabe, mas todo mundo já deve estar sabendo, com o documentário que é excelente. Maravilhoso. Muito, muito, Porque muito. tem, do ponto de vista da vítima, porque documentário do ponto de vista de criminoso, eu dispenso. Tá? Isso não traz a realidade dos fatos, traz a versão do criminoso. Eu estou dando, sabe, uma puta colher de chá para o cara ficar perpetuando isso. É horrível. Você tem que sempre ver do ponto de vista da vítima. Então, excelente nesse aspecto. A Daniela Pérez, só para a gente encerrar, uma atriz em ascensão e aparece morta, jogada num matagal, numa área mais, né, distante ali do centro do Rio. Tá? E aí, toda aquela, né, preocupação da família, em princípio, achando que poderia ter sido um sequestro, o que foi, o que não foi, e aí as investigações e outros detalhes importantes que eu acho nessa história que levaram ao desvendamento desse crime, né? E aí o que eu gosto de pontuar nesse caso é que ele realmente, eu acredito nisso, ele só foi solucionado em função de testemunha, de uma testemunha importantíssima, porque ele poderia ter passado por esses carros naquela área isolada e afastada, um matagal que tinha ali, desse homem, desse advogado, que ele poderia passar e simplesmente nem tomar conhecimento. Ele foi, ele voltou, falou, eu vou anotar, ele anotou a placa, a placa dos 2 veículos que estavam aí. Isso foi um ponto. Ele não sabia exatamente o que era. Ele não chegou e falou, nossa, está acontecendo um crime. Mas ele achou estranho. Anotou. E, claro, essa devoção, esse empenho, né, essa saga da Glória Pérez, né, em cima disso, de ir atrás de testemunhas, de implorar, de pedir. Então, tem um papel fundamental. Não dá para dissociar esse caso da mãe, que, não obstante toda a dor, né, que isso é estampado nela até hoje. Qualquer contato que você tenha com ela, qualquer entrevista que você vê, né, o tanto que ela sofre com a ausência dessa filha e da forma que aconteceu. Mas ela passou por isso, né, ela foi lidando com a dor dela, canalizando para isso. Não, isso aqui tem que ser esclarecido. Não basta chegar no cara, eu quero saber exatamente o que aconteceu. Então, um papel fundamental. E dessa testemunha, em princípio, essa testemunha desse senhor, que também foi fundamental, inclusive, para colocar a Paula, que era a mulher do Guilherme, que é o assassino, no local. Até uma coisa do documentário, ele não é bom, ele é excelente. Ele tem uma função muito importante. Para quem estiver vendo, não sabe, é um documentário chamado Pacto Brutal, que está na HBO Max. Ele tem uma coisa também de correção de fake news ou correção de notícias que depois não conseguiram ser apagadas ou arrumadas. Então, se falava muito que na época que a Glória Pérez tinha trocado o papel que era do Guilherme Leme pelo Guilherme de Pádua, não sei o que lá. E ela fala, não, era para ser Alexandre Frota, daí ele não pôde e foi com Roberto Alma, chamaram os testes e foi aprovado. Não é que ela escolheu, que começaram a colocar aqui a Glória pôs o assassino da filha para a filha. Não, isso não existiu. Isso foi uma coisa muito martelada à época. Também da tesouradas, falavam que era um tesoura no começo, depois a gente vai entrar aqui na dinâmica, eu vou querer saber se é tesoura ou não. Então, o documentário ele consegue trazer essa visão real do que aconteceu. Eu, inclusive, conversando com alguns amigos diretores, eu discordo, inclusive, que o documentário não dá voz ao assassino. Ele dá, mas da época, o que ele falou. Eu não preciso entrevistar ele hoje.
Ele está lá, ele fala os absurdos que ele fala. A voz dele está dentro do documentário. Ele está se colocando, ele está dizendo o que ele fez. E a Paula Tomás também está lá dizendo o que ela fez. Então, eu acho que o documentário ele traz essa limpeza. E algo muito importante que você disse aqui, que o documentário também ele é visceralmente claro, como a Glória Pérez era feliz. Ela mesma, ela repete muito isso, você vê pelas fotos, você vê pelos vídeos caseiros, como era uma família completa. E essa arrancada que deu da alma dela também, eu acho que deve ser muito difícil você conseguir viver em 100%, mas você vê que ela realmente carrega ainda, até porque teve muitos anos ainda de ter que investigar, manter a memória da filha viva, porque muita gente fica naquele papo, ela tinha um caso com ele. Mesmo se tivesse, ninguém tem que morrer dessa maneira. Mas daí, eu já vou direto, é uma pergunta que eu quero fazer lá na frente, mas você pontuou já agora, você fala que é um caso que foi solucionado muito bem por ter tido aquela testemunha-chave que anota a placa. Você acha que se não tivesse tido essa testemunha, esse caso não teria tido a solução tão rápida? Olha, eu tenho as minhas dúvidas, Beto, porque veja só, a dificuldade que a Glória teve, que as testemunhas do posto, tanto os frentistas que viram ele agredir a menina e colocaram no carro, trocar, não sei quem dirigir, quanto o outro que lavou o carro. Então, ela foi uma via crucis, verdadeiramente, da Glória, de se arrastar, de se humilhar, de ajoelhar, de ficar sentada em calçada porque não deixavam ela entrar, para convencer esses indivíduos. Tá? Eles iriam ficar na deles, omissão total. Aí não tem o indivíduo que chega e fala, olha, mas que coisa, eu vi isso aí, eu anotei, então foi a menina, eu anotei essas duas placas. Se não tivesse, como é que iam chegar no autor? Guilherme? No autor. Eu não tenho testemunha nenhuma, essa menina aparece morta, desovada naquele local, claro que aquilo é um local de desova. Desova. É lixo, vou descartar. Não é porque todo planejamento tem, toda modus operandi tem planejamento, execução e desova. Então, vamos jogar ela lá. Ali é um local para isso. Né? Depois a gente vai discutir, porque as pessoas misturam isso com ritual, etc. Nada a ver. Eu tenho as minhas dúvidas. Pode ser, não estou aqui desmerecendo o trabalho da polícia do Rio de Janeiro, mas, e com certeza, iria ficar bem mais complicado. Porque não é como hoje, que a gente tem câmera, que a gente tem possibilidade de fazer denúncia anônima de qualquer maneira, tem câmera espalhada pela cidade toda, provavelmente no posto teria hoje, no outro local, podiam ver o carro seguindo, quer dizer, uma série de recursos que à época não tinha, Beto. Era raro você encontrar uma câmera, isso é porque eu trabalhava ativamente naquela época, você não tinha esse recurso, nenhum, a gente não tinha nem celular, tinha que ficar ligando de orelhão para a central, gente, era um rádio que a gente tinha, não tinha nada. Né? Então, eu tenho as minhas dúvidas. Pode ser que uma investigação, poderia surgir alguma coisa diferente, mas nem a perícia tinha tanto recurso naquela época para chegar na autoria. O advogado que vê a placa e anota, ele foi fundamental, mas tem uma segunda testemunha que é a que liga para a Glória Pérez e fala, vá ver o posto tal. Essa testemunha, você acha que ela poderia não ter aparecido se não tivesse tido a primeira? Pode ser, porque ali já ficou muito explícito, né? A situação, quando aquele senhor assumiu, isso leva outras pessoas a agir. Porque muita gente fica assim, mas fica na dela. Quando outra pessoa aparece, porque ela não foi a primeira a ligar, ela realmente entrou em contato depois que a história apareceu, olha, eu anotei, e muito importante, no primeiro momento, ele passa as placas, mas ele não fala nada da Paula. Ele não se ligou. Quer dizer, ele viu, olha que coisa, né? A percepção que a gente tem, o nosso trabalho mental. Ele viu, chamou, eu me lembro perfeitamente, que ele disse assim, me chamou a atenção, porque era uma moça que tinha um rosto redondo. Ela tinha um rosto muito redondo, e realmente a Paula tem um rosto redondo. Mas, no primeiro momento, ele fala da placa. Ele nem comenta. Depois, posteriormente, ele já tinha voltado lá, que não era no Rio de Janeiro, ele morava em outro lugar, que a Paula apareceu na história, ele falou, opa, é essa moça que eu vi. Ele já tinha comentado isso com a filha.
E aí ele reforça, né? E aí realmente ele vai até a delegacia e fala, não, eu vi essa moça no carro, estava sentada. E aí pode ter sido um estímulo para que essa outra pessoa que liga se sentiu e falou, bom, né, meio que um dever, já começou, vou colocar. Né? Mas se realmente não tivesse até o empenho dessa mãe, porque tem pessoas, e não é uma crítica, elas ficam tão devastadas que elas não conseguem nada. A pessoa recebe essa ligação e fala, sabe, é gente querendo, eu já estou com a minha cabeça aqui, já estou sofrendo, e nem vai. É difícil você dissociar isso. É a força na maior profunda tristeza, né? Eu acho que isso é uma grande forma de amor da Glória pela filha, no momento que ela poderia ter caído, e ela merecia, porque não imagino que dor é essa, ela se resgata essa dor é que impulsiona ela de não permitir que a filha dela fosse morta novamente, daí e ainda muda toda a lei, que a gente vai falar disso também. É um caso que bate na vida de todo mundo. Por conta do crime da Daniela Pérez, é que hoje você tem um homicídio hediondo também. Queria que você me ajudasse a entender os perfis dos personagens. A Daniela Pérez, você já me contou, a atriz a gente já sabe, mas eu queria entender a dinâmica e o que é aquele casal. Guilherme de Pádua e Paula Tomaso. Muito se fala a respeito disso. Eu ouvi várias interpretações a respeito disso. Tá? Beto, você sabe que eu sou extremamente objetiva, né? Eu não consigo sair da objetividade. Eu não tenho muito nhenhenhé comigo, entendeu? E ficar buscando coisas, né, maravilhosas e vamos chegar no ânimo do não sei o quê. Olha, a coisa é muito direta comigo, porque eu lido com isso. Eu não conseguiria ser perita se eu não lidasse. O que eu vejo nesse casal? As pessoas falam muito em pacto, porque houve um pacto e os dois, né, um verdadeiro pacto. Nós vamos matar, desovar e vamos ficar juntos, etc. Eu vejo uma frieza, assim, muito grande no Guilherme. Se a gente pegar todas as características, né, de um psicopata, ele vai gabaritar todas. Então, eu vejo o Guilherme como um psicopata. Extremamente narcisista, disposto a qualquer coisa para atingir o objetivo dele. O que é o objetivo dele? Ele quer se tornar um astro, naquele momento, da novela das 8. Ele nem estava nesse papel, ele estava ali no papel coadjuvante, mas ele estava muito bem. Ele nega. Glória Pérez fala uma coisa que ele não nega que é um assassino, ele tem problemas de ser chamado de gay. Exatamente, ou de bi. Né? Mas veja, para o indivíduo que tem essas distorções, ele está criando uma máscara social, a máscara do galã. Então, o galã, ele tem que ter milhares de fãs. Ele pode, o que eu entendo que é isso que ele pensava, poxa, se eu falo que eu já sou casado, né? As mulheres podem falar, poxa, casado, tal. Ele criou isso, ele estava formando essa máscara para ele. Equivocada? Pode ser, mas em 92 ainda as pessoas poderiam pensar dessa forma. E uma coisa que é importante, em 92, uma das coisas que hoje é o número de curtidos, o número de comentários, visualizações. Em 92, para atores, era o número de cartas que as pessoas recebiam. Exatamente. Então, para ele, no entender dele, que pode estar absolutamente equivocado, já era demodê ou qualquer coisa assim, ele achava que não, eu não vou ficar falando que eu sou casado. Por quê? E mesmo para um psicopata, ele não é leal, né, Beto? Ele não tem uma relação leal com a pessoa. E outra, ele é promíscuo sexualmente. 92. Você, né, imagina, ele estava também para tudo, para o que aparecesse. Então, se ele já começa, não, eu sou casado, vou ser pai de família. Quer dizer, pode desmontar um pouco, né, aquela história que ele estava criando para ele. Então, como você perguntou dessa dinâmica, é o que eu vejo. Entendeu? Um psicopata, extremamente narcisista, ambicioso, né? Total, exagerado, que as pessoas comentam que tudo para ele era um exagero, né? Mesmo quando ele ia trabalhar, aquela coisa, uma coisa meio fake. As pessoas, assim, no momento não percebem muito, mas depois começaram a falar, pô, ele tinha mesmo um comportamento esquisito. Né? Era uma coisa meio falsa, era uma coisa exagerada, né, dele. E nas próprias atuações a gente vê. Né, uma coisa meio deslumbrada, meio querendo aparecer mais que todo mundo, etc. E ela nessa relação perfeita. Isso não a exime da responsabilidade. Não é o fato
de você ser uma mulher submissa, dependente, de entrar numa conversa dessa, ou de ter traços borderline, isso é um transtorno de personalidade. Ela não tem consciência do que ela está fazendo. Entendeu? Ela é Então, ela tem que responsável, responder só que por isso isso, a claro. gente vai conseguindo entender a cabeça. Sim. Agora, inclusive na peça Blue Jeans, no documentário parece isso também, o quanto que ele tentou sabotar, né, atores, principalmente os maiores, para ele substituir. Ele substituiu o Maurício Matrapo, ele substituiu o Fábio Assunção, dá o soco, o negócio da navalha. Assim, ele tira da frente, porque um psicopata vai fazer de tudo para chegar lá, não? Claro, claro. É perfeito. Ele se encaixa, assim, perfeitamente. Às vezes a gente fica meio na dúvida, porque, claro, eu não fiz um exame nele, um psicodiagnóstico, nem um laudo criminológico, mas às vezes eu comento isso, olha, gente, ele parece ter uma personalidade com traços psicopáticos. Eu nem chego a falar de psicopata, mas ele é tudo isso, e ele não esconde, né? Ele tenta criar essa máscara, mas a todo instante ele está se revelando, né? Essa necessidade de aparecer a qualquer custo e de estar no auge. Então, você veja esse comportamento dele na peça de teatro, por onde ele passou, ele deixou, né, essa característica dele. Ele não estava ainda, ele estava agindo muito por impulso, ainda tão jovem também, né, 20 e poucos anos. 22, eu acho que ele tinha 24, 22 tinha a Daniela 24, a Daniela tinha 22. 22 e a Paula 19. Então, muito jovem ainda. Ele ainda, né, age sob impulso, porque o psicopata também é muito impulsivo. Com o tempo, ele vai aprendendo. Veja que as reportagens, a maneira dele falar hoje é muito diferente do que acontecia em 92. Então, ele teve tempo para aprimorar isso, né? E aprimorou bem, porque ele convence uma série de pessoas. Nessa relação psicopata e borderline, a gente entende que o psicopata ele se absorve da característica do borderline para manter o borderline sob controle. Mas quem teve a ideia? Essa infeliz é uma ideia tão maluca que só podia ser uma ficção mal escrita, mas ela é uma realidade arrasadora. Quem teve a ideia de vamos matar a Daniela Pérez? Se você acha nessa dinâmica. Eu acredito que essa ideia partiu dele, tá? Porque ele estava se sentindo atingido. Se a gente considerar aí que ele é extremamente narcisista, como ele é, e estava nessa busca louca, né, que as pessoas colocam até como ambição, e ele queria estar no alto. Ele se sentiu atingido, né, porque ele diretamente que estava lá. A Paula, por mais informações que ele passasse e ficasse criando esse joguinho, que eu acredito que ele ficasse, a Daniela, tal, para deixar ela descompensada, e é muito fácil deixar um borderline descompensado, você começa a falar, olha, poxa, essa mulher, né, sabe que acho que ela está dando em cima de mim? Nossa, você sai, porque ela já tem, né, essa ansiedade de abandono, então qualquer coisa é motivo para ela se descompensar. E aí você fica nesse joguinho, né, de joga uma coisa, volta, não, querida, mas não é assim, você sabe que é comigo. Eu acredito que tenha saído dele. E algo que mexeu muito, por tudo que eu já li do processo, do que eu vi, que eu conversei, que a gente sabe aí, o ator ele tem muito disso, de cenas que ele vai ter, né? Quanto ele vai aparecer na novela. E ele já estava demonstrando isso, que ele não estava muito satisfeito, né? Tudo caminhava para a mocinha não ficar com ele, que era a Daniela, né, o personagem dela. Já era definido, tanto que você tinha um Fábio. Já era definido, mas, querido, ele é o cara. Ele estava acreditando que ele ia mudar isso, entendeu? E ele acreditava ainda que ele tinha que chegar na Glória e mostrar para ela que ele deveria ser. Olha a que ponto chega esse comportamento intrusivo de um psicopata. Ele queria fazer de tudo para chegar na Glória. Mas é claro que ela estava blindada ali. É muito mais fácil ele chegar na filha, porque trabalhava com ele, do que na mãe. O intuito dele era realmente chegar na Glória e falar, não, eu sou o cara. Como é que você... Né? Apesar disso já está definido lá no roteiro que ela fez. Então, ele já estava incomodado porque ele não estava conseguindo reverter, e a gente sabe que em muitas novelas, de repente aparece um personagem que não era aquilo que aconteceu, por exemplo, no Caminho das Índias, que apareceu lá o Rodrigo Lombardi, ele roubou a cena, não era para a menina lá ficar com ele. E mudou. Por quê? Porque
né, a população, as pessoas começaram, não, pô, Não, né, deu match nesses dois maravilhosos, e por etc. causa do talento dele. Ele não precisou matar ninguém Talento. para isso e nem Não encheu o precisou saco matar de ninguém. ninguém. Ele É só claro, é o talento. Mas ele é o cara talentoso, bonito, perfeito. Como que ele não consegue reverter isso? Então, ele já estava incomodado com isso. Ele observou que as cenas, porque a Daniela já levava essa informação para a mãe, olha, esse cara está me perturbando, claro. Ele fica lá comentando, ele fica perturbando, ele vem falar isso comigo. E a Glória deve ter falado, ó, né? Ela está blindada lá, não quero saber. Eu não vou ficar discutindo isso com o cara, é o roteiro, sei lá. O que ela pode ter discutido, mas ela já sabia. A Daniela já estava incomodada com isso. E aí ele começa a observar que as cenas estão diminuindo. Ou então, que ele ia para a gravação, ele tinha 4 cenas, sei lá, 5, e estava cancelado. Isso, para um psicopata, no que ele pretendia que era a carreira, ser o astro, etc., é, sabe, é um golpe E é uma baixíssimo. ansiedade, é isso? Esse Ele psicopata tem sente. uma ansiedade de conseguir logo, ele sabe que pode ir Claro, crescendo, não dá o tempo. É exatamente. Não agora. dá, porque ele já que é agora. Porque eu sou perfeito para isso. Ele não aceita a ideia de ter outro melhor do que ele. Né? Aí ele vem, vai gravar e fala: peraí, eu tinha 6 cenas, eu tenho 3 agora. Ah, eu vim para gravar hoje? Não. Ué, cancelaram a minha gravação. Você imagina isso? Um cara extremamente narcisista. A Tá? Ele não produtora, aceitou. Isso foi a gota d'água. a produtora Quando... conta, desculpa, a produtora conta, Exato. inclusive, isso que você falou da blindagem, que ele queria o telefone da Glória Pérez, ela falou, não vou te dar o telefone da Glória Pérez. Exatamente. O alvo dele sempre foi a Glória Pérez. O alvo sempre foi. E é interessante que o psicopata, nesse caso, ele é muito vulnerável à frustração. Ele é um cara que não tem emoção nem nada, mas a frustração em função do narcisismo, e dele achar que ele é o cara, é muito, ele não sabe lidar com isso. Em geral, o que acontece? Cai a máscara e ele vai para as cabeças. É a hora que ele deixa todo aquele cuidado que ele tem de manter aquela imagem dele, que ele está criando, etc. Ele passa por cima disso, ele não consegue se controlar. Se a gente considerar a idade dele, né, que era muito jovem, ele estava ainda construindo isso e muito impulsivo. É mel no azul. Então, ele foi para cima de quem estava mais próximo, para atingir, evidentemente. Agora, quando ela fala, eu sei que aquelas facadas eram para mim, ou aquelas, né, punhaladas eram para mim, ela está certa. Ela teve a percepção disso. Ou Ela seja, a ideia é, vamos matar a Daniela para eu me aproximar da Glória Pérez, é tipo assim, eu vou conseguir no velório da filha e dar um oi para ela, ela vai me ver? Para atingir, porque ele percebeu que, claro, ele matando a filha, qual é a mãe? Poderia causar nela uma vulnerabilidade e ele aparecer como aquela pessoa que vai estar presente, que vai estar ajudando. Isso ele pode ter pensado. Claro que ele não falou isso para a Paula. Ele usou outros, olha, ela está dando em cima de mim, ela está prejudicando. Ele foi criando nela essa história, né? Tudo junto e misturado, para convencer que ela também entrou. Veja, se é uma pessoa descontrolada que fala, não, é o meu amor, eu tenho que salvar quem é. Né? Contanto que ela se reporta a Daniela de uma forma muito, né? Ela fala de uma forma muito desrespeitosa, né? Como que ela fala? Você percebe? Ela se refere a Daniela por xingamentos. Tem uma entrevista dela na prisão já, que ela fala, eu odeio aquela ridícula, aquela magrinha, ela usa um palavrão, né? Era um cisco, nem corpo ela tinha. Eu queria que ela tivesse acordada na hora das facadas. Ela fala isso. Ela já está lá no documentário. Presta atenção quando ela é entrevistada na cadeia, parece um ambiente de cadeia. Ela já está lá, não sei quem que está gravando aqui, se foi uma equipe que foi lá, não sei bem. Mas ela comenta, e você vê o ódio, o desprezo que ela tem, tanto pela Glória quanto pela Daniela. Mas você acha que a Paula teria entrado nesse... Quando a gente fala loucura 2, as pessoas acham que assim se justifica. Né? Acaba sendo uma loucura 2, porque é um crime que a motivação é tão louca. Ela teria entrado por ciúmes, porque a produtora da novela até fala que o Guilherme ele ficava no set enchendo o saco da Daniela Pérez, mas lá em casa ele devia falar, essa mulher não para de vir atrás de mim. Você acha que a Paula teria ido por ciúmes
ou para vou ajudar você a se tornar esse astro matando essa menina? O que motiva a Paula a entrar nisso? A Paula, eu acho que as duas coisas, tá? Porque você pode misturar isso. Essa mulher só te atrapalha, ela quer destruir a nossa vida e ela vai acabar destruindo a sua carreira, né? Essa usurpadora, essa magrela, essa não sei o que ela fala, né? Ela tem um desprezo, um ódio. Isso foi alimentado por ele, Beto, porque ela nem tinha contato com essa moça. Como é que ela pode alimentar esse ódio tão grande, né? O psicopata, ele não está com ódio ali, ele faz por outros motivos, porque ele se sente frustrado, e tudo muito, né, ele leva muito para o racional. Agora, uma pessoa, né, dentro dos parâmetros de normalidade, ela se consome. Se você pegar uma borderline, ela literalmente se consome de ciúmes, de inveja, né? E ela viu ameaçada ali, tanto possivelmente a relação que ela tinha com ele, como a carreira. Eu acho o seguinte, tem o fator de ele não ter mais blocos de capítulos. Na próxima, não significa que ele não voltava na outra semana. Mas tem uma cena, a cena final da Daniela Pérez, que é a última cena que ela gravou, é a cena de separação entre os dois, entre Yasmin e Bira, onde ela termina com ele, e ele chora. Então, a cena é uma cena, dramaticamente falando, ele é a grande vítima, porque ele está sendo largado. Tanto que essa cena é repetida a exaustão, porque é a última. Ela na escada, né? Ela fica parada, ela Inclusive, desce, tem uma sim. cena, a cena de ela descendo a escada, a Paula Tomás tem uma roupa igual até. Impressionante. Não igual, mas mesmo, tudo bem que era moda. E a Yasmin lançava muita moda. Então, pode ter aí até um paralelo, né? A Paula Claro. usa a roupa da Yasmin. E tem uma parte que eu acho que assim, ali ele seria eternamente visto. Por quê? Tanto que ninguém mostra cenas da Daniela Pérez trabalhando 2 capítulos antes. Só mostram essa cena exaustão, que é sempre a cena entre os dois. Se ele não tivesse sido pego, ele estaria sempre aparecendo. Sempre aparecendo. E sempre de uma maneira triste. Amor, te amo tanto, você tem que ficar comigo, não sei o que lá, porque eu acho que ele queria noivar, não lembro direito da cena, mas é a cena que ela desce, ela fala, acabou porque ela ia voltar para a Fábio Assunção. Então, eu acho que ali foi pensado assim, eu acho que tem, às vezes, até uma matemática do mal, que é, assim eu vou sair melhor. Porque acabaria. Não, você matou a Yasmin. A Yasmin não vai ficar comigo, vai ficar com ninguém, mas eu sou a última pessoa que as pessoas vão ver. Eu, Guilherme de Pádua, eu Bira. A Daniela Pérez e Yasmin, porque as pessoas começam a quase costurar. É uma morte, gente, que tem trilha sonora. Como é que é? Não sei aquela On Star. É uma música que foi. Só que era a música da personagem, não era a música da Daniela. Talvez a Daniela Pérez nem gostasse daquela música, mas virou. É uma morte com trilha sonora. E eu acho que ele pode ter olhado até nisso. 28 de dezembro, fim do ano, isso vai explodir. E explodiu, mas só que ele não queria ser pego, né? Porque ninguém quer ser pego, né? Claro. Não, ninguém quer ser pego. Ninguém. Agora, tem um fator. Essa cena, ele era descartado. Não era uma cena... Também tem isso. É uma cena em que ele está sendo descartado para ficar com o outro. Que era mais bonito, que era mais interessante, que era um cara legal. Era um ator já mais famoso, já era um galão. Fábio Assunção. Claro, Fábio Assunção era galã naquela época. Já estava. No auge, né? Já estava substituindo aí os famosos lá, né? Tarcísio, etc. E junto com outros que estavam. Ele estava, quer dizer, se ele realmente, né, não fosse movido por esse narcisismo, por essa arrogância, né, por essa ambição, ele muito provavelmente, né, teria uma carreira legal, estaria trabalhando até hoje, porque ele tinha tudo para acontecer. Mas isso aí suplantou. Né? Nesse ponto, ele não conseguiu pensar racionalmente, porque ele é invadido pelo narcisismo. Eu acho que tem a ver. Tudo isso compõe, né, o fato dele, essa situação, ele falar, bom, vou agora e vou acabar com isso agora. Entendeu? Então, o fato dele não ter mais aqueles dias de gravação, que ele poderia ter em outro dia, mas que ele ficou muito alterado com relação a isso, ficou. A cena, que é uma cena em que ele está sendo descartado, ou então que fala, pô, agora eu mato, né? E vai ser sempre essa cena, e realmente é a cena que aparece. Assim, você tocou, eu lembrei.
E ele né? tem uma coisa também, né? Ele continua com a cena depois. Tem atores, eu trabalho com atores, tem atores que eu falo, gente, vamos sair do personagem, vamos voltar a ser ator, vamos comer lá a comida para gravar outra cena. Mas ele sai ainda no personagem, parece que ele ainda fica chorando pelo estúdio. Ele já nem tinha que estar lá, ele permanece, dá soco em cenário. Agora, por que ele e ela não contam a verdade? Por que ele não fala o real motivo? É natural, muitas vezes ele assume que matou, mas não conta. Por que você acha que ele não conta? Por que matou? Porque ele tem uma necessidade de melhorar isso, essa máscara social dele. Ele percebe que ele errou ali, que não era nem no momento de ter feito isso, né? Ele foi levado ali pelo impulso, pela arrogância, narcisismo e etc., e ele quer preservar. Ele já está pensando no que ele tem que construir para ele. Beto, então ele fala, olha, eu matei. Mas ele tem que trazer algo que as pessoas absorvam de uma maneira melhor. Claro que é um crime, mas você fala assim, poxa, né, essa menina assediava ele o tempo todo, eles tinham um caso, ela estava acabando com o casamento dela. Não que isso, de fato, justifique, mas as pessoas digerem isso muito melhor do que ele falar, não, fui lá e matei mesmo. Porque, sabe, ela estava padecendo mais do que eu, a mãe dela não estava considerando, porque eu que tinha, porque as pessoas estavam achando que eu deveria ficar com ela. Você imagina esse discurso? Como ele aparece? Não é bem melhor ele estar com aquele outro discurso de que, sabe, olha, eu cometi um erro. É mais fácil ele falar que está arrependido. Se ele fala assim, eu matei porque isso. Aí, contando que ele é pastor agora, ele fala macio. Então, isso já vem sendo construído desde lá. Se ele chega e é arrogante e fala, eu mato, faço e aconteço, matei por causa disso, as pessoas ficam, nossa, mas que cara frio, sabe, distante, cruel, mal, ele é do mal. Se aqui no Brasil até esses indivíduos conseguem virar pastores, você imagina então o cara que chega e fala, não, eu estou sinceramente arrependido, aquilo. É o discurso que ele fez lá pedindo perdão para a Glória. É o mesmo discurso que ele fez lá do início. E ela não assume por quê? Por que ela não conta a verdade? Porque ela já acredita, inclusive, que não fez nada? A mentira dela já se tornou tão real para ela que ela tem certeza que nada fez? São de advogado. Porque, no primeiro momento, ela confessa. E aí, por essa bobeira homérica da polícia, que eu não entendo até hoje, né? Ela contou tudo. Ela falou, falei, fiz, tesourada, saiu, ela contou tudo. Aí, nossa, eu não peguei o seu depoimento agora, então a senhora vai para outro distrito. Eu não consigo entender isso. Mas tudo bem. A partir daí, ela chegou com um advogado lá. Ela chegou com um advogado. A partir daí, qual é a história? Você não tem nada a ver. Vamos bater nessa tecla, porque quem coloca você na cena é só o senhor que viu a cara dela no carro. O que mais você tem para colocar a Paula na cena? Tem sangue dela lá? Não. Tem alguma fotografia dela lá? Não. Quer dizer, o negócio evolui porque as pessoas estão percebendo que ela mentiu e sabem daquele primeiro depoimento dela confessando. Mas é isso que levou ela a ser condenada. Porque, na verdade, não tem nada. Até os frentistas não sabem como que os carros saem. Né? A gente vai entrar, eu vou entrar na dinâmica. Ela estava lá. Estou para entender melhor a dinâmica, que você vai me contar melhor do que o que eu já ouvi. Mas só uma última parte. Também não é um pouco prazeroso do psicopata ter a informação total e não passar até por prazer? Porque, por exemplo, a Raquel Genofre, o caso Raquel Genofre, quando o autor da Raquel Genofre é pego, ele assume que violentou, que matou, que pôs na mala, que deixou na rodoviária. Mas ele não conta onde foi. Porque, pelo menos, informação vai ficar só para mim. Não tem esse poder. Informação é poder. Claro que sim. E o psicopata, ele tem muito disso de poder. Né? O poder é muito importante para ele. Né? Então, informação é poder, Beto. Se eu detenho uma informação para mim, eu provoco sofrimento, que eu já gosto de fazer isso, porque eu me deleito com esse tipo de coisa. Eu falo, a mãe dela desesperada, né? Vou falar. Isso vai ficar para mim. É nesse sentido. Não é que, estou guardando porque é algo importante. Não. É para você deter essa informação, manter o poder sobre isso, sobre essa informação, porque as pessoas necessitam disso, todo mundo quer saber alguma coisa a respeito do fato. Se ele percebe que aquilo é importante, ele guarda para ele.
né? Mas, a Paula, eu não vejo isso. Eu vejo mais instrução de família, de advogado bom, que fala, olha, a gente vai bater nisso, porque, na verdade mesmo, não existe uma prova cabal que ela estava lá. Né? O frentista não consegue enxergar, não vê, só tem ali o testemunho de uma pessoa idônea, que tem que ser considerado, tem que ser levado em consideração, porque, né, ele anotou a placa, ele não ia falar, é uma moça de rosto redondo. Ele vê, a filha fala com ele, manda o jornal, alguma coisa assim, ou mostra, e ele fala, é essa mesmo que eu vi. Ele já tinha comentado, então isso é validado por isso. Não foi assim, agora que eu estou vendo é ela. Eu ia falar, pera um pouquinho, você não falou antes, mas ele comentou isso com a filha, ou com outras pessoas. Ele fala com a filha, porque sai no Globo, acho que 5, 6 dias depois, a foto do casamento. E aí é bem a cara dela. A foto ela tá virada. E ele fala, é essa moça que eu vi. E depois a gente vai falar das perícias também, eles até fazem essa perícia que garante a visualidade, né? A visualização da... visualização dele ali no momento. Para quem estava dentro do carro. Doutora, eu queria entender, se a senhora me ajudasse a contar, se a senhora ajudasse não, que a senhora contasse para mim, qual é a dinâmica, como é que acontece? O Guilherme sai para pegar a Paula, volta, você pode contar essa história de como foi a dinâmica do crime? A dinâmica a gente sempre estabelece, Beto, em cima de elementos materiais. Esse é um dos trabalhos dos peritos. Para que seja uma dinâmica verdadeira, você precisa ter elementos suficientes para subsidiar. No caso deles, a gente tem alguns problemas com relação ao trabalho, não que foi falho o trabalho da perícia, na parte de perícia, mas nós temos que contar, por exemplo, com depoimento de testemunhas para fechar essa dinâmica. Pericialmente, não tem como. Então, isso nós temos que contar, né, acreditando que são pessoas idôneas, que não teriam motivo para mentir, estavam até com medo de dar o depoimento, e tem todo o trabalho que são os frentistas do posto. Depois, o outro moço que lavou o carro. Você vê, porque pericialmente não tem nada. Primeiro que aquele local em que ela foi desovada, né, não houve qualquer tipo de preservação. E ali seria importantíssimo, porque aquele local guardaria todos os vestígios de como se ela foi retirada do carro, se ela foi arrastada, como é que foi. Entendeu? As pessoas invadiram, né? Você vê ali por imagens, na ocasião, os atores, atrizes, do lado do corpo. A perícia nem chegou. Eles estão do lado de uma moça. Quer dizer, a imprensa está registrando no local a prima colada na Daniela, e se a perícia chega... Quando eu vi, que eu já conheço um pouco, eu falei, gente, mas esse local foi completamente, não totalmente destruído, você já me ensinou, não fica toda... Mas foi... Exato, qualquer marca, exato, é uma área de terra, de vegetação, então, arrastamento, a massa, vegetação dependendo da vegetação, você encontra marca de solado de calçado, você poderia ver ali arrastamento. E isso já em 92, né, doutora? Claro, sim. Isso tudo em 92 já estava. Eu pensei nessa parte do solado, eu pensei, se tivesse sido preservado, eu conseguiria saber até quantas pessoas andaram em volta dela. Exatamente, diferença de calçado. Se era um calçado feminino, se era um pé descalço, se eles tiraram. Tá? Dá para você levantar. Em 92, sim, você poderia registrar isso fotograficamente e tirar essa marca através do gesso. Nós fazíamos isso constantemente, não é nada assim excepcional. A gente sabe como colocar o gesso, primeiro fotografar, porque ali é a certeza, né, de que aquilo vai estar registrado, e depois utilizar o gesso para retirar. Você faz comparação, porque todo exame é por comparação, até hoje. Só que hoje, ao invés do gesso, você usa um gel, você usa um material de dentista, que é, em certas ocasiões, menor, mas tem perito que ainda prefere usar o gesso. E você tem possibilidade de fazer comparação, você não precisa ter um banco de dados. Se você tem um suspeito, você vai lá, pega. Foi o que foi feito no caso Isabela. Sim. Das marcas em cima lá. Então, né, tá certo que foi feito em 2008, mas em 92 eu já era perita, isso eu já tinha aprendido em 86, você tem ideia. Luminol já existia, doutora? Não. Não, né? Não tinha como fazer Blue Star, nem luminol, nem luzes forenses, nem DNA. Isso não existia. Então, claro que as manchas de sangue ficaram comprometidas, especialmente no veículo, porque nós temos uma testemunha que diz, olha, eu lavei e tinha muito sangue. Porque eu lavei, era balde que saía
Ele fala assim, eu retirava em balde aquela água vermelha e tal. Eu não sei, né, se era sangue, mas eu acho que era, o frentista. Como comprovar? Se eu tenho luminol, o cara pode tirar uma banheira, né, lavar aquilo. Eu consigo. Luminol é o reagente para mancha latente de sangue. Eu tenho. E ainda posso ter a possibilidade de dizer que é sangue humano e encaminhar para ser feito o DNA. Naquela ocasião não tinha, os peritos não encontraram sangue no carro, como não encontraram uma tesoura que foi encontrada no local, uma tesoura que foi encontrada na casa deles, que era uma tesoura que não tinha nada a ver com o tipo de ferimento. Então, considerando-se o que as testemunhas falaram, porque não tem tudo, Sim. pelo que a perícia levantou, o que nós temos? Essa história dele levar, de buscar a moça, a Paula, no shopping, foi uma forma de criar um álibi. Ela estaria, ela estaria lá. Né? Ele vai buscar ela em casa, que ela pega um lençol. Lençol. Isso é uma testemunha que diz que ela saiu com lençol e travesseiro. Pode ser realmente que ela tenha utilizado isso no carro para ficar dormindo, esperando, ela deitou, não sei. É possível, sim. Não pode estar assim, diretamente ligado ao crime, mesmo porque não se encontrou isso. Muito bem, sai, e aí tem essa ida ao shopping, tal, como uma forma de criar um álibi. Ele altera a placa do carro para, eventualmente, não ser identificado. Ele até pensou nisso. Então, um L ele transforma em O, ou alguma coisa assim. Mas quando ele sai a segunda, já quando ele já vai para pegar, ele pode ter parado fora e colocar. Porque colocar, você tem que ter uma mão fria, né? Porque senão você vai matar, você sabe que você vai matar. E cortar a fita isolante e perfeitamente colocar, porque você vê na marca, né, que a fita isolante deixa na marca, ela está reta, ela está perfeita. Bem perfeita. Não tem ninguém nervoso ali. Não tem ninguém tremendo. Isso é coisa dele, tá? Então, ele preparou, ele teve, né, essa preocupação, falou, pô, eu vou, porque eventualmente era o carro do pai dele, né? Era o carro do pai dela. O carro do dela. pai era o carro do pai da Paula, era o Santana. Exatamente. Então, tudo bem. Voltou, vai, preparou, e aí ele ficou esperando ela chegar no... não, ele tirou as fotos com aquela cara dele, né? E ela ali também. Ela sai, ela para no posto para abastecer. Ele sai na frente e já fica esperando ela. Já fica esperando. Ela vem. Você vê, ele não teve nem muita preocupação nesse aspecto, e aí mostra um pouco desse frenesi que eu digo que o psicopata entra, que ele parece que ele fica, né, o raciocínio fica meio obliterado. Quer dizer, ele tem todo um cuidado de arrumar a placa, de bolar talvez um álibi para Paula, mas ele chega num posto que estão ali os frentistas e dá um murro na cara da mulher. E achando que tudo bem. Detalhe, né, doutor? Anônimo já seria estranho. 2 atores da novela das 8, que era das 8, né? Em 92, era assim, saiu Brad Pitt e Angelina Jolie do carro. Você sabe quem são aquelas pessoas. Claro. Ele para o carro, né? Ela vai sair, ele cruza. Sim, ele vai sair, ele dá uma fechada nela. Sim. Então, veja, é um negócio que você fala, meu, como isso? E o cara tem todo um cuidado e vai lá dar um murro na cara de uma mulher conhecida, eu também conhecido, mas veja, o que ele pensa? Quer dizer, parece que oblitera ali o raciocínio dele, é bem por aí. O cara fica tão alterado em função da frustração, da raiva que ele está, daquilo que está acontecendo, que ele age com impulso. Né? E quando você age por impulso, a probabilidade de você errar, de fazer uma análise errada, de dar uma opinião errada, é muito grande. Sim. Você foi por impulso, você não parou para pensar, né? Os frentistas não fizeram nada também, não, gente? Você vê uma pessoa com um soco na cara. Tudo bem. Exato. Muita gente não faz nada, né? Muita gente hoje pegaria o celular para gravar. Eu já acho isso... No máximo, que eu também acho... Estranho. Vai pegar o celular para gravar, você para a briga. Ao invés de correr para ajudar, né? Então, mas aí você vê que a coisa não é... Mas você pensa que é 92, são pessoas muito simples. A gente dá não querem se comprometer. Ninguém vai acreditar. Não quer ter relação com polícia, ninguém gosta de ir na polícia, de polícia atrás de mim. Em briga de marido e mulher, ninguém se mete. Aquele era bem, naquela época, assim. Então, eles... né? E ele, evidentemente, contou com isso. Esse pessoal não iria falar, viu? Não iria. Porque todo o trabalho que teve a Glória para conseguir, teve que falar com a mãe, teve que ajoelhar. Mas é um negócio... Eles não estavam nem... Não iriam falar, e não iam contar, e não iam lá na delegacia dar o depoimento. Muito bem.
Essa moça, ele pode sim. Tem comentaristas por aí que falam, imagina, um soco no queixo não derruba ninguém. Acho que nunca assistiram uma luta de boxe, né? Sim. Porque quando o cara dá uma direita no queixo, o indivíduo cai. Eu já vi uma luta que o indivíduo ficou parado, ele desmaiou, ficou em pé. E um Com essa detalhe, direta no numa queixo. luta de boxe, você está esperando um soco, porque você está para lutar. Ufa. Imagina você sair de um carro e levar um soco. Claro. Então, Uma moça isso mostra muito bem. magra, pequenininha e tal. Pequenininha. Ele era um cara preparado, né? Tinha um bom, né, corpo, preparado, tal. O cara é uma moça magrinha e tal. E outra, você levar, você derruba um cara que tem 80 quilos, pô, numa luta de boxe, que os dois são preparados. Tem uma luta interessantíssima que eu vi. O indivíduo deu uma dessa, ele nem caiu, Beto, ele ficou assim. Ele já estava, ó, perdeu no queixo. Ela levou uma dessa. O frentista viu. Caiu. Eu não sei bem como que colocou lá dentro. Eles não veem a Paula. Nesse momento, ela podia estar lá no banco de trás, deitada, escondida, sei lá, no travesseiro? Poderia. Mas, na verdade, ele assume a direção do carro dela, né? Por isso que o carro dela está na frente. Porque Exatamente. ele leva pra lá. E leva, e a Paula vai dirigindo o outro carro. Mas ele então, mata lá, eles mataram ela no local, ou a morte dela é para mim uma incógnita. Só avisando aqui, eu peço desculpas, mas está tendo alguma obra aqui no prédio que agora ligaram serra e ligaram não sei o quê. Não sei se eu estou atrapalhando a senhora aí, se eu estou atrapalhando as pessoas. A mim não estou ouvindo. Estou tentando o máximo aqui não deixar o barulho entrar. Mas, porque assim, ele pega o carro, vai na frente, a Paula sairia, a Daniela está no carro no Santana, no carro deles. Santana, dirigido pela Paula, né? No banco de trás. Porque ele é 4 portas, por isso que ele lava o lavador de carro lá, fala que lavou muito o banco. Mas ela é morta em que percurso? Porque assim, ela chega e matam ela, matam dentro do carro, matam lá fora. Onde ela teria sido morta? Incógnita. Certo. Nós não temos elementos para dizer isso. Ela pode ter sido morta em qualquer trecho do percurso que eles fizeram. Outra, tem sangue no carro, considerando que o rapaz lá idôneo falou a verdade, viu que é sangue. E muito sangue. Muito, muito. Então, essa moça foi ferida no carro. Ela foi morta no carro? Muito provavelmente. Olha, para quem as pessoas ficam sempre querendo associar o local, ela foi encontrada com coisas rituais, etc., que a gente vai até entrar nisso. Para quem trabalha com perícia, e eu estou há 43 anos nisso, é assim, a gente trabalha com estatística, você sabe que Matagal é um dos locais preferidos para desovar corpo, gente. Rio, Matagal, é o local. Então, essa moça pode ter sido morta a qualquer momento. Nós não temos câmeras para falar assim, nossa, olha, esse carro parou ali. Por que eles estão parando neste local? Eles podem ter ido até lá, matá-la dentro do carro e depois já desovar? Pode. Pode ter sido em qualquer momento. Nós não sabemos o percurso que eles fizeram. Qual é exatamente? O local ele já conhecia. O local ele já conhecia. Já foi para já tinha estudado. Então, mostra uma grande premeditação em tudo. A placa do carro, o dia, o local já sabia. O local da desova. Já tinha estudado. Ela está, exatamente. Ali, eu só posso dizer o seguinte, pelo que eu vi, pelo que tem nos autos. Ela ali não foi agredida ali, onde ela foi encontrada. Mesmo porque, na posição em que ela foi desovada, que ela foi jogada, os ferimentos todos nessa região, não houve um grande sangramento ali. Não escorreu, ela não podia estar... A roupa dela mesmo diz pelas mãos que ela não ficou sentada, que ela não rolou, ali não tinha sangue. O sangue só apareceu no local quando o perito começou os exames. Então, fotografou a posição. Quando ele foi virar, como os ferimentos todos nessa região, e ela estava em decúbito dorsal, o sangue fica aqui dentro, não fica espirrando. Né? Espirraria, por exemplo, ao atingir aqui esses vasos importantes, e se o coração estivesse batendo, porque aí impulsiona o sangue. Se não, fica lá. Essa ideia de filme, dessas coisas que as pessoas acham, não tinha sangue, cadê o sangue, não sei o quê. Claro, só apareceu na hora que o perito moveu o corpo. Aí sangrou, virou ao contrário, o corpo sangrou. Mas aquela estocada que ele dá aqui, se ela está
com o coração batendo, espirrou. Não, aqui? Que ela tem um... Sim, poderia. E Eu não esse sei pode ter nada. sido no carro? Esse sangue encontrado no carro, ele me diz duas possibilidades. A agressão começou ali, ou ela foi finalizada ali. Que ela foi agredida dentro do carro? Sim. Pela quantidade correspondente aos ferimentos que ela recebeu. Tá? Provavelmente ela estava nessa posição em decúbito dorsal, pode ter espirrado, a gente não sabe se tinha sangue no encosto do banco, no teto, porque tudo isso foi limpo. Tá? Mas pelas roupas e como ela estava lá no local, ela não foi muito mexida durante a agressão. E ela não E tem aí, sinal de defesa, né? Então mostra que não, ela foi morta desacordada. desacordada. Sim, ela foi. Todo ferimento à faca, a gente encontra quando tem se a pessoa está, né, ativa, se ela está consciente, ela vai tentar se defender. Senão, ela teria que estar imobilizada. Não tem sinais de imobilização dela, porque quando você vai imobilizar, você aperta, é um movimento de pinça. Tá? Ninguém aperta assim. A pessoa pega assim. Então, é característico de você segurar e apertar a pessoa. Isso deixa, você tem que fazer força, porque a pessoa, ela está reagindo, ela não está lá assim, né, me mate, que chegou o meu momento. Não é isso, é uma situação extrema, de extremo estresse, de luta pela vida, né? Se morta dessa maneira, cruelmente, muita dor, quer dizer, envolve uma série de coisas. A pessoa luta. Ela não tinha um ferimento de defesa. Quais são os ferimentos de defesa? Você encontra na mão, no antebraço, pode encontrar na perna, região do joelho. Começa Se a você jogar, estiver né? encolhida, você tende a proteger essa região. E até a terra estaria isso mais mexida, não estaria também? também. Gente, ela foi Colocada. colocada ali, ela foi colocada ali, não tem nada de ritualístico, aquilo é clássico da desova, que você deixa o corpo ali de qualquer jeito, tá? Ela poderia ali estar agonizando? Poderia também. Ela poderia estar nos estertores da morte. Agora, tem uma coisa que as pessoas não comentaram, são os sítios muito diferentes dos ferimentos. Quando você vê uma agressão, a facada, que você está dominado pelo ódio, etc., você vai esfaquear, você vai ferir em qualquer lugar. Você não fica escolhendo lugar, eu vou ficar aqui, só aqui, eu vou ficar aqui. Não é assim. E ela tem dois sítios muito distintos. Ela tem na região do pescoço e tem na região aqui do coração. Esse, né? Ela tem bem no coração aqui e no direito. Ela tem na região mamária esquerda e no pescoço, né, à direita. Isso me chamou a atenção. Pode ser que tenha acontecido? Pode, porque eu já atendi casos assim, já vi. É uma dinâmica interessante. O indivíduo, quando ele começa, se ele vai com a intenção de matar, ele pode ter essa intuição de esfaquear na região do coração. Então, é claro que ele vem nessa região mamária esquerda. Ele começa a esfaquear. O que acontece? Não é nos primeiros golpes que a pessoa morre. Mesmo atingindo o coração, ele continua ainda a bater, ele não, num primeiro golpe, ele já para. Então, o que acontece? O fato de ele continuar batendo, mesmo ela estando inconsciente, a gente tem um sistema autônomo que nos faz respirar sem pensar. Você respira, você não precisa parar para falar assim, eu tenho que respirar agora, respira, inspira. Você faz isso automaticamente. Esse sistema ainda está funcionando, porque é cerebral, é o sistema nervoso que faz isso. Então, a pessoa, mesmo inconsciente, sendo ferida, ela quer respirar. Como já tem um sangramento, né, ela começa a respirar e o sangue vai para essa região e ela fica naqueles, o que a gente chama de estertores da morte, e ela pode produzir sons. Então, existe da pessoa essa coisa rouca de não conseguir respirar, de ter alguma coisa. Então, o que acontece? A pessoa que está esfaqueando, ela quer parar isso. Porque você imagina, você está esfaqueando uma pessoa e a pessoa começar a emitir sons. Você quer parar. Você vai para onde? A região do pescoço. Estilo Suzane e os Irmãos Cravinhos, que a mãe já estava, eles metem coisa na boca, porque eles querem que aquele som pare. Que aquele som pare. Exato, você fez uma bela analogia. Exatamente. Por mais que o cara seja cruel, tal, ele não espera por isso. É como você, quando você vai examinar um cadáver que se matou enforcado, e existem uns cordéis muito fortes, que eles são esses de nylon, eles apertam terrivelmente. Quando você solta aquilo, o cadáver emite um som.
Ele está morto, mas ele emite pelo ar que ficou preso aqui. Então, eu já vi em local, quando eu fazia isso, de gente sair correndo, que ninguém espera. Tudo bem, você fala, pô, você está na frente de um cadáver, já é complicado. As pessoas têm medo, têm nojo, tem uma série de coisas, repulsa e tal. E esse cadáver, você tira e ele faz... todo mundo sai correndo. Há uma penada. Você fala, pô, como é isso? Então, pode ter acontecido, não estou falando o que aconteceu, mas é interessante em função desses dois sítios muito distintos. Ou podem ter sido duas pessoas esfaqueando cada hora uma? Pode ter sido. E uma coisa mas eu acho que haveria... Bom, aí teria que se conversar com um legista, que não está claro isso, mas teria uma diferença nos golpes. É diferente um homem com força esfaqueando, e ela teve golpes muito profundos, tanto na região do peito quanto do pescoço. Tá? Poderia haver uma diferença, sim, mas uma mulher também é perfeitamente capaz de fazer isso. Eu não sei, ali os ferimentos eram iguais, não houve distinção. Olha, aqui é um punhal, aqui é uma chave de fenda. Ou, sei lá, pegou o punhal da mão do outro. Pode pegar e começou a esfaquear. Tudo isso pode, Beto. Então, poxa, mas desde o começo no roteiro já tinha que ele não ia ficar com ela. Não interessa, ele quer. Como? E muitos falam também daquela roda, né? Onde aquela roda, sim. Tá. É uma coisa extremamente comum você encontrar em mato. Entra num terreno baldio, você não vai encontrar uma área ali queimada. O pessoal queimar lixo. Mas tinha um círculo ao redor. Gente, vocês nunca queimaram, eu nunca viram isso? Gente queimar ali numa área de despejo de entulho, de lixo. E tem gente que, apesar de estar jogando lixo num local que não deveria, ela é mais preocupada. Então, ela diz, eu vou queimar. É o que mais você encontra. Entra lá no local, se alguém entrar, você vai encontrar N áreas queimadas. Não tem nada a ver. Agora, ritual, uma coisa ritualística, ela envolve até um outro tipo de personalidade. Tem muita diferença. Uns dias aí eu estava comentando sobre um crime, e o indivíduo também, nada a ver, entendeu? Matou porque quis matar. Encontraram. Ele desenhou cruzes, né? Sim, o Erinja lá, o menino que matou os pais, matou depois, e cruzes invertidas. Não, esse não. Não é esse? Não é outro. Não é esse. É um outro que matou, mas ele já tinha matado. Um crime que eu entendo como homofobia. É um indivíduo que ele desenhou três cruzes. Gente, não são três. Eu entrevistei o Isso, delegado. Você entrevistou o delegado? O delegado desse caso, eu não lembro agora, não. Mas eu sei que é o que ele mata por homofobia, e segundo pode ser o terceiro morto dele. Sim, é uma marquinha que não tem nada a ver com cruz. Até em filme você vê isso. O cara faz aquela marca no revólver, no cabo do revólver. Aquele 1, 2, 3. Eu me lembro que eu falei isso. Isso, na verdade, é a contagem de morto dele. É a contagem dele. 3, não tem nada a ver com a cruz da crucificação de Jesus. Gente, não tem. É algo que todo mundo faz. Mas quando eu estou com um viés de confirmação, eu boto na minha cabeça que tudo pode ter significado. Qualquer coisa que eu veja vai ter esse significado. E tem uma coisa, né? Quando você leva uma pessoa, porque eu acredito que possa ter levado pelo peso do corpo, o Guilherme deve ter levado a Daniela pelos braços e a Paula pelos pés. Quando você coloca no chão, é natural você fazer assim e os braços da pessoa ficaram assim. Outra coisa que é muito interessante que a gente vê, nós encontramos, por exemplo, um cadáver que está com os pés assim, ele está estendido e tem um pé sobre o outro. As pessoas, nossa, Jesus foi crucificado desse jeito. Isso aqui tem toda uma simbologia da crucificação de Jesus. O indivíduo pode ele quis mostrar que não quis nada, alguém mexeu no corpo. Como é que eu sei isso? Porque eu já vi N casos assim e já fiz o teste. Quando você tem um cadáver que está em decúbito ventral, de barriga para baixo, quando você pega o braço e vira, a perna dele faz... Tá. Até a gente dormindo faz isso. Até gente dormindo. Eu já vi fazendo isso, fica com o pé. Entendi. Na verdade, o que me diz isso aí? Assim, alguém mexeu no cadáver. Por que alguém virou esse cadáver? Essa é a minha preocupação. Não é, nossa, é a mesma posição. Você imagina se eu chego no local e começo... Não é. Alguém mexeu. Por quê? Por que alguém virou? O que quer te esconder? O que está escondendo? Quem fez? Foi o assassino? Foi alguém que entrou aqui e resolveu virar para ver o que tinha acontecido? Foi um PM que inadvertidamente fez isso? Quer dizer, é isso que eu penso, porque eu já vi vários casos assim. Então, Beto, claro que existe ritual.
Psicopata não faz ritual, a não ser que ele esteja querendo criar uma situação para se encobrir. Ele é perfeitamente capaz disso, mas ele não iria fazer isso porque ele está muito inexperiente ainda, ele não ia chegar nesse ponto. Assim como o psicopata tem a máscara social para ninguém saber que ele é um psicopata, ele pode ter uma máscara criminal para encobrir o crime que é dele. Cria uma história como se fosse um ritual para você ficar achando que é um ritual, e eu continuo matando do jeito que eu quero, e você vai atrás, sei lá, do Beelzebub, e não tem nada de Beelzebub. Tá. Ou de um psicótico. Tem psicopata que se passa por esquizofrênico. Gente, hoje é muito mais comum. Você precisa ter um cuidado com isso, você precisa ter uma experiência de lidar com essas pessoas, porque senão você é levado na conversa. Claro que existem casos que existe esse ritual, muito ligado à religião, mas o que você vê é culpa nisso. Tem um caso interessantíssimo que um colega meu atendeu em Brasília, que o filho não aceitava de forma nenhuma o pai ter assumido a homossexualidade. Para ele, isso é um caso antigo, tá? Não é de agora. Mas ali existe todo o ritual. O filho era extremamente religioso, mais até do que o pai. E o pai chegou a um determinado momento que ele falou, olha, eu sou assim, eu não vou mais ficar nessa situação, se separou. E quando ele assumiu a homossexualidade, o filho entrou em parafuso, né? E aquilo bateu muito com a religião. E é interessante porque ele deixou uma série, ele escrevia umas coisas para o pai, não tinha nem essas coisas de hoje, é a década de 90 também. Então ele escrevia, ele deixava, ele discutia com o pai, porque aquilo era contra as leis de Deus e porque não sei o que tem. Esse pai aparece morto, isso numa clara posição de crucificação, ele estava numa posição, né, de ter sido crucificado, aquela imagem que todos conhecem, mas além disso, gente, toda a ritualística, as velas que ele colocou, as coisas que ele escreveu com o sangue do pai, passagens da Bíblia relativas. Então, estava muito imagens de homossexuais conhecidos, colados, riscados, com sangue, pichados. Então, isso realmente você tem que considerar, gente. Isso aqui está me dizendo o que é esse assassino. Claro que chegaram rapidamente no filho, né? Porque uma coisa a dessa... motivação, ela é quase que uma purificação da alma dele, né? Exatamente. Então, ele matou, porque essa pessoa não tem possibilidade de existir. Mas, eu vou tirar isso de você. Exato. Ele fez toda uma ritualística, claro que com os elementos que ele conhecia, que ele acreditava. É a mesma história do rapaz que matou a família toda, e a gente sabe que era uma família muito religiosa. Aí fala, poxa, por que tem essas cruzes? Porque são elementos dele. E ali, é claro, o indivíduo é um psicótico, mas quando ele entra, né, quando ele sai da realidade, ele vai usar elementos da vida dele. Ele não vai buscar algo da Grécia, a não ser que ele saiba. Então, como ele é muito religioso, o que ele usou? Ele delirou, ele alucinou com elementos que eram da vida dele. Então, as cruzes invertidas, tal. Existe ali uma coisa ritualística? Tem, porque ele tinha a ver com, né, e acabou se matando. Então, é algo já muito diferente. O filho se mata, inclusive? Ele se mata, o rapaz se mata, ele sai e é encontrado, ele sai do carro, ele mata a família, vai para uma área distante, se não me engano, no Espírito Santo. Ah, não, é o Guilherme Eringer. É o médico. Oi? O Eringer. Esse é o Eringer. Esse que é o que matou e fez as cruzes, tal, não sei das quantas. Exatamente. Então, isso eu já estou colocando. Também as pessoas ficam, poxa, por que tem isso? Porque são elementos que eram importantes para ele, e na hora dele delirar, quando ele delira, as coisas que ele acredita, as coisas que ele vive, são todas distorcidas, e ele vai mostrar isso, né? Então, claro que tem significado, aquelas cruzes, o sangue, o que ele escreveu, tem todo significado, tanto que ele acabou se matando. Né? O significado, na verdade, era o delírio dele. É o delírio dele. Para mostrar o que ele estava com coisas, a gente delira, Beto, quando o indivíduo entra num delírio e sai da realidade, você vai delirar com coisas que são próximas de você. Se você é muito religioso, vai ter elementos religiosos, né? Se você não é, você não vai ver elementos religiosos. É muito do que você é. Por isso que os delírios são todos diferentes. As pessoas deliram segundo a sua história de vida, né? O que você conhece, o que você preza, o que você vive. Né? Então, gente, desculpa, eu não vejo ritual algum no caso da... É que o ritual vai virando mais novela ainda, né?
Porque daí, Vai. aí tem Sim. a coisa que eles têm as tatuagens nas partes íntimas, é uma coisa do sexo deles lá, ou sei lá, para lá falar o que você tem é meu, então põe meu nome. Exatamente, é a coisa extrema. Então, a gente já vai tatuar mesmo onde Mas aí né? é Aquela ciúmes, ligação né? pelo sexo, né? Aí já é ciúmes, né? Aí já é uma outra, aí não é Claro. igual. Claro. Aí é De delírio. domínio. É aquela coisa, ó, eu sou a dona, tá? Não, porque Eu realmente, sou o dono. se ele for trair ela e alguém olhar para ele com Tá o nome escrito lá, né? tatuado Paulo ali, você vai falar, mas esse do cara pênis, você vai falar, é um tarado, sei exatamente. lá, vou embora. Né? Ela consegue até afastar, porque não dá para pegar uma pessoa com um negócio tatuado lá, o nome da outra pessoa. Agora, ele pede depois não, pediu agora, eu me nego a mostrar o vídeo, já vi o vídeo dele, tive que ver. Eu falo que como ator ele piorou muito. Ele pode ter sido bom em 92, mas ele não soube se atualizar. E ele pediu perdão. Né? Esse perdão também é para continuar aparecendo? Tem alguma coisa, não tem nada de real, né, nisso? Não tem nada. Gente, até para uma pessoa leiga que não tenha visto isso, você percebe que ele não tem sentimento algum. A modulação da voz dele é a mesma do começo ao fim. Impressionante. Impressionante, é assim. Ele baixou o tom, ele não está aquele cara do começo. Então, é a máscara que ele criou para ele, do pastor, da pessoa religiosa, né? Que realmente quer pedir perdão sincero, mas ele não diz em momento algum que ele se arrepende. Primeiro, ele não confessa, ele não fala do real motivo. Olha, realmente, eu fui movido pela ambição, eu estava com muita raiva, qualquer situação assim. Eu me deixei levar, eu achei que a autora não estava me valorizando o suficiente, aquela menina era uma não sei o que tem, fui lá e fiz, estou verdadeiramente arrependido, compensar. Nada, ele só fala em perdão, perdão. E outra, né? Quem ele acha que engana? Qualquer pessoa que tem um pouquinho de sensibilidade vai falar, gente, isso é ridículo. Ele não consegue passar porque ele não tem essa emoção. Eu acho que ele está falando ali não é para a Glória nem para o Raul Gazola. Eu acho que esse monólogo ele está falando para os seus, sabe? Claro, para os seguidores dele. Os seguidores religiosos ali. Olha como Deus está falando por mim. É uma aberração. Você percebeu o que ele fala? Ele fala assim. Eu vou te ser honesto. Uma coisa de Deus. Eu não consegui ver até o fim. Então, tem um momento que ele fala assim, olha, eu chegar nesse momento aqui foi Deus que me tocou. Então, o fato de ele chegar e pedir perdão para agora foi Deus que me tocou. Agora, perdoar é um ato vem de Deus. Então, ainda ele falou assim, olha, Deus está comigo, tá, Glória? Porque você não vai me perdoar mesmo. Então, você não está com Deus. Deus não está com você. É isso que ele passa. Glória, você me perdoar, não me importa. Deus já me perdoou, eu já fiz minha parte, já pedi perdão. Minha parte. Então, Deus está comigo. Deus está com você, Glória? Se você me perdoar, Deus está com você. E assim, Porque o fato de eu pedir perdão, olha até onde vai. E as pessoas se encantam pela vozinha. É claro que ele falou isso para os seguidores dele lá da igreja. Que alguém se encante por aquela interpretação tão rasa. Só faltava ele falar, então, Glória, agora que você me perdoa, você pode me botar na sua próxima novela, para a gente mostrar para o mundo que somos todos humanos. É desumano, é cruel. Principalmente, uma coisa que me incomoda muito são de criminosos que vivem pelo crime. Até a Paula Tomás nisso, ela é muito mais discreta. Ela sumiu, você não ouve falar dela. Casou, está num outro relacionamento, apesar que a Glória diz que ela anda tendo umas atitudes, mora perto dela. Quer que a filha seja atriz. Oi? Quer que a filha seja atriz. Exatamente, né? Coitada da menina. A menina também, ela pode ter o direito de ser atriz. É uma profissão muito ingrata para essa moça. Só se ela for embora para outro país, ninguém souber, porque... Coitada, a menina não matou. Né? A menina não matou. A menina não fez nada, mas ela é filha da pessoa que fez o que fez, dentro de um mercado, dentro de uma área.
Eu acho muito difícil essa moça ser atriz aqui no Brasil. Ela vai ter que ir embora. Não é ilegal, mas é totalmente imoral, né? Não. Você fala, poxa, se a gente não considerar os valores, né, importantes da Ela vida, é criancinha, né? Ela é pode, né? criança. Toda criança Era, não fala, não conta essas coisas, não fala para os outros. eu acho que essa criança é a que ela estava grávida, é a filha do Não, Guilherme, né? o filho. É a filha era agora do novo menino, casamento. Era chamava- filho o Era primeiro? menino. E pelo que eu pesquisei, o Guilherme Espada não tem mais fato poder sobre o garoto. Ele perdeu ele não é pai dele. Geneticamente mas ele tem outro sobrenome, o garoto, acho que mudou até o nome dele. Esse menino realmente ele merece o máximo possível de descrição na vida dele. Ele deve ter hoje, em 92, tem o quê? 30 anos? 10 anos, mais de 20 anos. 30 anos, não, 2022. 92. Faz 30 anos que ela morreu, ele nasceu em 93. Ah, então. Tem 29 Exato. anos. Nossa, gente, como o tempo. Para mim, 92 é ontem. Parece que foi ontem, né? É muito recente, 92 para mim. E o garoto realmente, ele não tem resposta. O menino nasceu na prisão. Né? E ele cresceu os seus 10 primeiros anos ainda muito forte dentro do crime. Que o crime voltou a ser muito falado agora, ele sempre será um crime relembrado, principalmente para quem viveu a época. Mas você tem uma geração aí que não sabia direito, que agora, com o documentário, que está entendendo. Mas ele cresce, a infância desse menino... Ainda foi aquele período, né? Muito marcado, aquela briga, aquela saga da Glória, inclusive, para a inserção, né, do homicídio como um crime hediondo, que era um absurdo, né? Que não foi. E ela nem teve o privilégio, quer dizer, o caso da filha dela nem pôde ser privilegiado por isso, porque ia retroagir a lei, não retroage. Mas se hoje nós temos o homicídio como um crime hediondo, foi graças à Glória Pérez. Eu assinei. Eu assinei também. Tinha que assinar, gente. Olha, eu nunca lembro se eu assinei na Avenida Paulista, ou eu ia muito ao teatro, ou se eu assinei num teatro. Mas eu lembro que eu assinei, porque é uma coisa que eu procurei, porque era difícil, ela tinha que ter 1 milhão de assinaturas naquele período específico, mas eu assinei também. Eu fui no Eldorado assinar, eu me lembro perfeitamente, no Shopping Eldorado. Então, eu acho que foi no Shopping Paulista, então, porque era perto da faculdade. Agora, eu não estou lembrando. Muitos de nós, muitos nossos, assim, nos imbuíram. E eu acho isso de uma generosidade da Glória Pérez de transformar todo o horror que ela viveu num bem comum, que já não é que ela passou a ser assim. As novelas dela já traziam esse tipo de atitude, né? De sempre trazer um assunto. Eu me lembro que, inclusive, no De Corpo e Alma eram os transplantes, porque a Cristiana Oliveira, que era a irmã da Daniela Pérez na novela, ela passava por um transplante de coração, o coração era da Bruna Lombardi. Eu não lembro o nome dos personagens. E aí tem o Tarcísio Meira, que ele vai atrás do coração, tem aquela coisa toda. Então, ela sempre trabalhou pelo bem comum, dentro do que ela podia, dentro da novela, que era a maior vitrine do mundo no Brasil e também no mundo que muita gente assiste. E ela viveu na pele, vive até hoje na alma essa dor, essa tristeza, esse arrancar da vida, mas ela conseguiu fazer um bem comum, que foi a lei de homicídio doloso, que as pessoas não entendem, que ela até fala, eu já tinha visto do Jô, que ela inclusive fala uma coisa que era verdade mesmo. Você está matando um passarinho, mata o fiscal do IBAMA, porque o passarinho é hediondo. Lembra que ela conta isso? É uma piada sem graça, mas é real. Mas é real, exato. Ainda bem. E era o que acontecia, crimes hediondos, né, eles estavam também restritos mais à área aí do patrimonial. Gente, quer dizer que o bem, o dinheiro, o valor era mais importante do que a vida, né? Que é o bem mais valioso que a gente com aquela menina, ela foi sequestrada, então o crime dela vira hediondo não porque a menina foi morta, queimada viva. Aquela Miriam, esqueci o nome da menina, que foi um crime também que marcou bastante a época. É hediondo porque ela foi sequestrada, porque pediram resgate. Porque é um crime patrimonial. Sequestro sequestro mediante extorsão. Extorsão é um crime patrimonial, gente. E e inclusive aparece muito bem no documentário também que não foi só conseguir 1 milhão de assinaturas.
Eu consegui passar no Congresso, no Senado, acho que foi no Senado, até aquela data, porque senão, até aquele momento, senão as assinaturas eram invalidadas. E a dificuldade, porque ninguém queria assinar, né? Isso está muito evidente, porque aquilo foi filmado. Gente, que papel horroroso desses legisladores. Um detalhe, você está falando de atores na época, foi a Cristina Oliveira, que era superstar, era a Globo junto, era uma pressão de uma mídia muito importante, de pessoas muito icônicas, e mesmo assim foi difícil. Imagina se fosse... Você imagina qualquer outro. Mas é mesmo, eu já fui representante de classe, eu sei como é isso, Beto. É horrível, né? Horrível uma situação dessa. Então, realmente, a Glória tem um papel fundamental em tudo, nesse caso, né? E essas testemunhas que supriram, né, as falhas da perícia, porque nem existia como, né, você levantar. Hoje seria muito diferente? Seria, né? Até a questão do local. Apesar que, quando é celebridade, quando é alguém conhecido, quando é policial, a gente percebe que as pessoas passam por cima das regras de preservação, né, de isolamento de local, como foi o caso do Pesseguini, aqui no absurdo. Eu era chefe de plantão e eu estava assistindo, porque eu tinha que assistir, né, da Atena, sei lá, Marcelo Rezende, esses programas. Eu lá assistindo, assim, era um batalhão atrás de outro entrando na casa, e a perícia não tinha chegado. Ele, gente, como que pode? E não é por desconhecimento, porque, sabe, só falta desenhar, somente aqui em São Paulo. Não, e outra coisa, assim, eram só policiais militares. Eram só policiais militares. E é o policial militar que faz a preservação. Isso não é tão distante, não. Então, ainda a gente tem. Né? Você imagina lá em 92. Então, mas teria sido diferente. Né? Pelo menos pelos recursos. Você assistiu a série Maria Marta, minissérie? Argentina? Não. Tem na Netflix o documentário e tem na HBO a ficção baseada no documentário, que é uma mulher muito rica que mora dentro de uma casa. Daí a família entra na casa, tira ela, vai limpando sangue. Eu fico olhando assim, meu Deus do céu, o que estão fazendo? Tiram... Assim, isso, e essa aqui, acho que é 2002 ou 2003, aqui na Argentina. E o quanto que esse crime ele se tornou quase impossível de ser resolvido exatamente pela violação do local do crime. Tudo está no local de crime. A investigação começa no local do crime. Mesmo que você constate que é uma desobra. Você fala, esse corpo, essa pessoa não foi morta aqui, então foi em outro local. E aí uma série de elementos ali pode te mostrar. Né? Hoje nós temos, que eu acho que contribuiria demais, são as câmeras que existem espalhadas pela cidade. Daria para você, sabe, ver se realmente o que aconteceu, ela foi morta em algum momento, esses carros pararam em algum lugar antes de chegar lá, ou chegaram lá, a coisa aconteceu, e depois você teria todas essas informações. Então, quanto mais câmeras boas, porque houve uma fase que começou, não, tem que botar câmera. Só que quando a gente chegava, ela não está funcionando. Ela pega, mas só que ela não grava. A gente passou esse período, tá, gente? Eu trabalhando, chegava e falava, gente, que frustração, você põe uma câmera e não grava. Não. E tem umas com uma qualidade... Não, qualidade péssima, né? Pelo amor de Deus, agora eu estou surpresa. Agora já tem bastante câmera HD, já dá. Tem, perfeito. E muitos crimes estão sendo desvendados com a ajuda dessas imagens. Às vezes, só com a imagem. E também tem uma das coisas que nós vamos conversar em breve sobre Isabela Nardoni, mas que isso, inclusive, porque é seu, o GPS do carro, que foi vital, inclusive, Nardoni. Você tem a herb do celular hoje. Hoje é mais difícil você passar ileso. É difícil, inclusive, escrever história. É difícil escrever história policial hoje, nos dias de hoje, porque você tem que pensar toda essa tecnologia que atrapalha o criminoso. Exato. Sempre. Né? Interessantíssimo. Para nós é muito bom. Você não resolve só com isso, mas são elementos importantíssimos e são elementos irrefutáveis. Quando eu tenho um dado no GPS, não é para falar, mas é porque você interpreta. Não. Tá aí. Desligou o carro, meia-noite. Não é nem mais, nem menos, porque eu acho que eu sonhei. Não tem um número. E não foi produzido por mim. Tá lá. O telefonema foi dado a tal hora e durou 20 segundos, não fui eu que criei isso. É um fato, né? Contra fatos. É fato. Para quem que ligou? Para fulano. Só está faltando a gente saber o conteúdo, é isso que falta ainda, porque isso a gente tem, a hora que começou e terminou a ligação, mas não dá para saber o que é. Agora, WhatsApp, Telegram,
redes sociais, gente, Opa, o pessoal entrega tudo. ali, ele coloca tudo e acha, eu vou apagar, não vai acontecer nada. Eu sinto muito, né? Tem jeito. Acabou. É. Então, é bem por aí. Doutora, tem algum ponto que a gente não conversou sobre o caso da Daniela Pérez, dessa parte policial? Acho que a gente passou por tudo, né? A dinâmica, a motivação, o perfil criminal deles, a ligação. Ritualística. Falamos, a ritualística foi Tudo. E a vasto. gente... Agora, infelizmente, na época, realmente a perícia não tinha esses recursos. O local foi aquele desastre, o local onde ela foi encontrada, por quê? Aquela quantidade de gente do lado do corpo, sabe, a perícia chegou, aquilo já tinha sido muito comprometido. Mas ainda deu para, infelizmente, não foi possível, né, encontrar a arma. Eles devem ter descartado, aquilo é muito fácil, aquilo apodreceu, ficou na chuva, Eles água, falaram que jogou onde? Jogou no mar, é isso? No mato, ali pode ser uma área de mangue, jogou em alguma área lá que, né, encontraram até 2 tesouras, mas não tinham nada a ver. Uma já descartaram de pronto, porque nem poderia fazer aquele tipo de ferimento. E a outra não foi encontrado sangue. Existia, como existe até hoje, esse exame de sangue, que é o genérico e o específico. Então, o genérico eu constato que é sangue, e o específico, sangue humano. Esses exames são utilizados até hoje. Mas em situações em que o sangue é lavado e tal, não dá para você conseguir. Você tem que ter hoje o reagente para manchas latentes de sangue, você tem que ter a ajuda das luzes forenses, que me indicam uma série de coisas. Na ocasião, gente, não tinha. Né? Mas muita coisa poderia ter sido feita. Porque hoje você conseguiria dizer até qual foi a primeira apunhalada, né? Por onde foi o sangue. Exato. Eu acho que falamos nós tudo. esgotamos, né? Doutora, sempre muito prazeroso para mim conversar com você também, de verdade. Nossa. Gosto muito, aprendo sempre muito e fico fascinado pelo poder que você tem de saber contar uma história dentro do fato real e dentro da narrativa pericial. Muito, muito obrigado mesmo. Que esse seja o primeiro. É bom estar aqui com você. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado de verdade. Tá bom. Obrigada, Beto. É sempre bom estar com você.